pessoas que falam que não compre sua casa, alugue. O que você acha? Existe uma matemática para isso. Mas qual que é o seu ponto de vista disso? Eu acho que, com toda a franqueza, se eu não tivesse comprado, se eu tivesse falado só matematicamente, era melhor não ter comprado. Sim. Matematicamente. Mas não é só matemática. O gás que aquilo me deu atribuiu um valor diferente da matemática, que não está contabilizado na planilha, sacou? Exato. Então, assim, eu não teria produzido aquilo se eu não tivesse me desafiado naquele nível. Você percebe? A primeira coisa que eu fiz foi comprar uma casa quando eu comecei a ganhar dinheiro. Pois é. Agora, eu tenho dinheiro à vista. Compra ou aluga? Óbvio, é muito melhor alugar. Óbvio, é muito melhor alugar. Matematicamente falando. Matematicamente falando. Agora, existem outros elementos, além da matemática, que podem te impulsionar. Eu sou um cara muito mais movido por esses elementos do que pelo Excel. Esse desafio. Essa conquista. Cara, isso foi um all-in, né? Eu dei um all-in ali. Se tivesse dado errado, tu teria me machucado. Mas, de novo, eu tinha armas para me defender, Caio. E quais são as armas? Vendas. Exato. Então percebe que vendas não é uma profissão para mim. É uma arma. Entendeu, cara? Uma arma de destruição em massa do fracasso. Vendas, para mim, é uma espada que corta a cabeça do gigante da mediocridade. Sacou? Vendas, para mim, cara, é uma faca, cara, que corta a corda que te aprisiona. Se você quer ser delegado, é a chave que abre a sua algema da escravidão do sistema. Vendas é mais do que uma profissão. Tudo bem, se o cara quiser olhar só como profissão, beleza. Mas para mim, que vim lá de baixo e queria alguma coisa maior na vida, cara, eu paguei todas as prestações de 20 mil, fácil. E sabe quanto tempo eu morei nesse apartamento? Antes de eu terminar a pagar, eu já mudei e comprei uma casa. Comprei uma casa de 2,5 milhões de dólares na época. Ele foi o trampolim da confiança. Cara, a casa da confiança. Porra. Eu tinha 24 anos de idade e estava montado numa casa de 2,5 milhões de dólares naquela época. Em 1996 eu comprei. Não, foi em 97 eu comprei a casa. Eu vou contar uma curiosidade pra galera. Uma vez estava jantando, eu, Flávia, Luciana e a Fabi. E aí eu falo pra todo mundo, porque eu fiz isso, o que o Flávio fez, com 21 anos de idade. Exatamente a mesma coisa. Do apartamento? Do apartamento. Aí a gente tava jantando, aí a Fabi chegou e falou assim, Flávio, você não vai acreditar o que a gente fez. Eu falei, Fabi, não conto. O Flávio vai achar que eu sou irresponsável, pô, sócio, aquela coisa. Olha o que a gente fez, olha que loucura. A gente foi comprar uma casa e papapá, a gente nem tinha o dinheiro, deu uma proposta decente. E o Flávio, meu jovem, eu fiz isso em 96. 95. Eu falei, eu amo esse cara. Você tava jogando futebol lá na escola? Já tinha feito já. Mas eu acho que muitas pessoas, elas não têm essa ousadia. Por exemplo, muita gente tá num caminho ruim, num caminho estéreo, mas não muda porque não... Ela não tem a ferramenta, cara. Exato. Não se garante na venda. Ela não descobriu a ferramenta, ela não se desgarrou do sistema, entendeu? Ela tá presa em falsas seguranças, percebe? Ela não conheceu o seu próprio potencial. Ela é movida muito mais pelo medo do que pelo desejo. Meu irmão, quando eu subi naquela varanda e falei, eu quero isso e quero agora. Cara, essas decisões na nossa vida fazem muita diferença. Da mesma maneira que eu olhei para a fila lá do banco e falei, não, nunca na minha vida eu vou estar lá. E eu honrei essa frase o resto da minha vida, cara. Por isso que eu falo até hoje, eu tenho 52 anos, cara. Tô falando de um negócio que eu tinha 18. Eu falei, nunca vou entrar ali. Imagina se você não tivesse comprado esse apartamento. O que tem? Eu fico pensando. Não, foi uma experiência para mim excepcional. Como você foi trabalhar no dia seguinte, aquela coisa gás, essa como coisa que foi? Você já tinha. Você pegou o seu sarrafo, você fez. Isso. Sabe? E sempre foi muito legal, Caio, que eu sempre morei em lugares em que todos os vizinhos achavam que eu era o filho do dono. Que era muito novo, cara. Todo mundo achava que eu era o filho do dono. Entendeu, cara? Porque eu era o cara que tinha comprado. Tinha 23 anos. Em reuniões que eu ia, e o cara, quando eu chegava na reunião, o cara olhava assim pra mim, porra, moleque. Aí quando eu abria a boca, o cara, opa. Você entendeu? Então assim, eu não me prendo em idade. Experiência e maturidade são coisas diferentes. Uma pessoa pode não ter experiência porque é jovem, mas ter maturidade mais do que um velho de 40, 50 anos de idade.
Você entendeu? Então, o que nos traz essa maturidade são essas experiências da vida. Eu era jovem pra caramba, eu tinha 23 nessa época, mas eu estava já me desafiando como gente grande, né? Então, por isso que tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Porque eu me desafiei rápido, casei cedo, empreendi cedo, vendi cedo. Eu me desafiei cedo, comecei cedo a minha vida, entendeu? Então, tô aqui com 52 anos, mas, cara, falo desses elementos como se fossem ontem, porque eu procuro mantê-los vivos dentro de mim, porque é o que me trouxe até aqui. Você tá na internet há 14 anos produzindo conteúdo. Se você fosse produzir um conteúdo que chegasse para todo mundo que tem rede social, qual seria? A libertação do sistema. Isso é o que arde no meu coração, entendeu? Eu só estou na internet porque a minha esperança é ver outros jovens se libertando do sistema. Não dependendo desse modelinho medíocre da sociedade. Dessa dependência, dessa necessidade que as pessoas têm de terem heróis na política. Você entendeu? Então, isso é o cerne da minha trajetória e é o que eu tenho vontade de transmitir para as pessoas. Ai, vamos lá. Se o cara vai trabalhar com vendas sob a ótica e a perspectiva comum, como se vendas fosse uma profissão a mais, como se fosse engenheiro, advogado, médico, vendedor. Se ele enxergar sob essa ótica, para mim ainda é uma ótica dentro da caixa. Muito bom isso. Então, eu quero, antes de começar a falar, eu não quero que ninguém se ofenda com o que eu vou falar aqui. Mas eu preciso falar de uma maneira escrachada. Tipo, vai vir chinelada. Você já tá dando disclaimer. Não é uma chinelada, mas ela precisa ser uma sinceridade. Hoje em dia, a gente às vezes pensa 2 vezes se vale a pena ser sincero. Será que vale a pena ser tão sincero? Será que vale a pena dizer aquilo que a gente realmente pensa? Será que alguém não vai ficar chateado? Alguém não vai querer te cancelar? Alguém não vai querer te xingar porque você simplesmente foi sincero? Eu posso guardar o que eu penso para mim. Eu posso guardar, eu sempre pude pensar dessa forma. Eu podia simplesmente, depois de ter tido o sucesso financeiro e empresarial que eu tive, guardar tudo para mim. Eu optei em não guardar as coisas para mim. Eu optei em botar minha cara a tapa no público e falar coisas, assumindo muitos riscos. Estou há 14 anos fazendo isso. E eu sei que isso, a única forma de você ajudar alguém é quando você fala a verdade. E isso significa ser grosseiro. Eu não quero ser grosseiro. Mas eu tenho certeza que esse tipo de coisa, quando eu falo, desagrada muita gente. Desagrada porque, às vezes, a pessoa prefere ficar em Nárnia, na ilusão da negação, do que assumir a verdade. E essas coisas incomodam. Eu não acredito no sistema, Caio. Eu não acredito no modelo do mundo apresentado para os jovens. Eu não acredito nisso. Eu tenho 52 anos, eu não acreditava nisso quando eu tinha 18. Se você já pensou... Foi um questionador. Foi um cara que questionou o sistema. Então eu não acredito no modelinho. Escolha uma profissão, trabalhe CLT por 40 anos, se aposente e viva do INSS. Eu rodei o Brasil com você na trinca e falando sobre isso. Aliás, nós chamamos de Jornada da Liberdade, muito inspirado nessa abordagem que é um pouco subversiva. Exato. Entendeu? É um pouco subversiva. Nós temos um sistema, um modelo que mantém as pessoas dependentes dele. E para quem está no topo da pirâmide do sistema, e quem está no topo da pirâmide não é o cara que é rico, é o cara que tem o poder, é o cara que controla as massas. Manter as pessoas dependentes do sistema é um bom negócio para o sistema. Manter as pessoas presas dentro desse formato é um bom negócio, é um curral de votos. Você entende? A gente está aí em época de eleição, a gente percebe quantos ânimos se afloram. Daqui a 2 anos tem eleição para presidente, aí vai estar mais aflorado ainda. Então manter as pessoas precisando do sistema é uma coisa que... E logo todo mundo vai entender o que isso tem a ver com vendas. Manter as pessoas precisando do sistema é um bom negócio. Quanto mais elas precisarem, melhor. Quanto elas precisarem do Bolsa Família, é bom.
elas precisarem do salário do Estado é bom. E você tinha essa visão com 18? Tinha, cara. Tinha essa visão. Não era, obviamente, tão sofisticada, refinada como hoje. Eu já tenho com mais profundidade, mas eu com 18 eu tinha, cara, quando eu com 18 eu ia pra escola, eu pegava um ônibus que passava por uma rua chamada Avenida Suburbana, que é do Rio, conhece, e essa rua tem um monte de bancos. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e uma vez por mês eu passava nessa rua e via que tinha uma fila que dava a volta no quarteirão desses bancos. E aquilo me chamava muita atenção. Cara, quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo ali? Até um dia que eu percebi que eram velhinhos. Parecia fila de loteria. Parecia fila de loteria, né? Mas os velhinhos ali com um guarda-chuvinha, cara, num calor de 35 graus, 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, 35 graus no verão do Rio, é pancada, 40 graus no verão. Os velhinhos, coitadinhos, lá na rua, 1, 2 horas para entrar no banco. E uma vez eu perguntei para a pessoa por que aquelas pessoas estavam lá. E a pessoa me falou, elas estão aguardando a aposentadoria. E eu olhei para aquilo, olhei para aquelas pessoas e falei, cara, eu nunca na minha vida quero estar nessa fila. Cara, coitado dos velhinhos, 2 horas em pé. E aí eu já tinha uma noção que era merreca que eles iam pegar, sabe? E eu tava no ônibus lotado, meu irmão. Eu tava lá no ônibus cheio, em pé, com um monte de gente atrás de mim ali, encostado, o cara com um sovaco na minha cara, você entendeu? Ou seja, não tava legal. Mas eu falei, cara, eu tinha 18 anos, eu não quero isso. Então, esse sistema o que é o sistema? Eu te protejo. Aqui de baixo você está protegido por leis e garantias. Eu te protejo. É quase uma coisa meio mafiosa. Você entendeu? Ó, me dá aqui uma grana aqui, todo mês que eu te protejo. Sabe, a milícia, o tráfico que chega ao cara, meu irmão, me dá aí. A máfia italiana faz isso, entendeu? Pra mim, é como se fosse uma máfia. Ó, eu te protejo. Eu desconto 25% do seu salário, do INSS, mas não sei quanto, mas 15% disso, mas não sei quanto, mais imposto de renda, mas não sei o que lá. E eu te protejo, eu vou te dar proteção. Que proteção? Aquela porcaria? A fila do INSS? Entendeu? Eu não quero estar nessa fila do INSS. Eu não vou estar nessa fila do INSS. E quando as pessoas elas são convencidas, e de geração em geração as famílias convencem seus filhos de que aquilo de fato é uma proteção, a gente cria uma geração de escravos desse sistema. Tem uma abolicionista americana, eu esqueci o nome dela, tem até um filme com ela. Você me falou recentemente o nome, mas eu não lembro. Mas eu vou buscar aqui talvez. Ela falou uma frase que era... Quer falar a frase? A produção acha? A produção acha, aí vai dizer qual é o nome dela para mim. A frase é o seguinte, ó: libertei 1000 escravos. Só não libertei mais 1000 porque eles não sabiam que eram escravos. Quando a gente vive num sistema onde a gente depende... Eu fiquei imaginando, o dono de um escravo lá no passado, ele devia falar assim, cara, mas eu dou comida, dou moradia, dou proteção, dou tratamento médico. Ele devia achar que... Achando que era justo, né? Eu sou justo. E estava na lei, inclusive, na época. Não é? Tô na lei, ainda faço, eu sou bom. Eu sou um bom dono de escravo. Devia existir dono de escravos assim. Entendeu? Mas quando um sistema faz você... Meu irmão, levanta a tua mão pro céu. Seja grato. Tu leva 6 meses para marcar um exame no SUS, mas seja grato, é de graça. Tu vai morrer esperando o exame, mas é de graça. Você entendeu? Tô lá na fila, mas é uma merreca aquele INSS. E outra coisa, a gente sabe que... Alguém já descobriu o nome? Harriet Tubman. É ela mesma, Harriet Tubman. Foi quem disse essa frase. E tem um filme chamado Harriet Tubman, que é muito interessante. Mas, cara, o que acontece? Certamente, no futuro, quem hoje contribui com o INSS, não vai ter aposentadoria, cara. A conta não fecha. As pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão casando mais velhas, elas estão tendo menos filhos, vai ter menos pessoas trabalhando para pagar elas, porque... Hoje, o desconto do INSS feito na conta da empresa e na conta do funcionário não é para ele fazer uma poupança para o futuro dele. É para pagar os velhinhos que estão recebendo hoje. E vai ter mais velho menos jovem. Vai ter mais velho
No futuro e menos jovem. Vai ter quem pagar a conta. Não vai ter quem pagar a conta, meu irmão. E aí, cara, a aposentadoria na minha época, quando eu tinha 18 anos, falava, quando você tiver 40 anos, você se aposenta. Hoje é 65 a idade mínima. Daqui a pouco é 80 reais. 80 anos a idade mínima. A operação é balela. Balela. Você acha que o Elon Musk não tá no operacional? Você acha que eu não tô no operacional? Isso é balela. Isso é discurso para vender mentoria para quem é acomodado. Eu não quero esse cliente. Eu não quero cliente acomodado, entendeu? Eu prefiro não ter esse cliente. Sim. Eu não quero vender esperança. Ó, eu digo pra pessoa assim, ó, cara, tu trabalha muito. Daqui a 10 anos tu vai continuar trabalhando muito. Daqui a 20 anos você vai continuar trabalhando muito. Só que não é porque você precisa, é porque você quer. É isso. Sem Essa dúvida. é a diferença. Trabalhar para parar de trabalhar não pode ser o meu sonho. Eu trabalho para realizar. Eu trabalho para construir. Eu não trabalho para trabalhar menos. Sim. Então é tipo aquele cara que trabalha faz o trabalho dele, mas se ele ganhasse na loteria, ele abandonava. Não faria mais nada. Não faria mais nada. Ou seja, ele odeia tanto o que ele faz que ele só faz porque precisa do dinheiro. Sim. Cara, esse cara, coitado desse cara, meu. É isso. Coitado desse cara. Eu não quero essa vida pra mim. Eu não quero essa vida pra mim. Eu quero trabalhar porque eu preciso do significado do trabalho e não porque eu preciso do dinheiro, cara. E aqui fala pra quem andava de ônibus e precisava muito do dinheiro e pra quem não precisa. E pra quem hoje já não precisa mais. Sim. Ou seja, essa perspectiva, ela precisa ser exterminada da cabeça de um empresário que quer crescer, porque senão ele não vai crescer. Todo mundo que trabalha dá certo e se acomoda, ou regride ou quebra. Se não tá subindo, tá descendo, Se né? o avião ou tá voando, subindo, se desligar as turbinas, ele vai planar até cair. Então, não adianta se iludir. Ah, cara, vou trabalhar muito para depois fazer meu pé de meia. Cara, que vida chata. É. Cara, já pensou que se eu não tivesse nada para fazer todos os dias? Vida chata. Adoro trabalhar, produzir, viajar, curtir minha família. Eu tô muito com a minha família. Eu almoço, janto com a minha família quase todos os dias. Viajo, trabalho, sei lá. Essa é a vida que eu escolhi para mim. Então eu prefiro trabalhar com empresários que querem mais da vida e não trabalhar menos. Eu falo que quando você entende o público certo em mentoria, você começa a lidar com multiplicadores. É exatamente o que você falou, né? Se nós temos 4.000 clientes dentro da liga, isso não representa 4.000 pessoas. Isso representa centenas de milhares de pessoas e famílias, né? Porque são pessoas que estão multiplicando, que estão buscando levar algo adiante, enfim. Quando você olha, Flávio, para a questão venda de alto ticket, então, falando de uma venda agora de um programa de 100, 200, 300 mil reais, o que você consegue trazer de direcionamento, de fundamento, de visão para as pessoas que trabalham ou desejam trabalhar nesse mercado? Primeiro é importante entender que a maior recompensa de um empresário é a margem. Essa é a maior recompensa de um trabalho que o empresário faz é a margem. A pior coisa que deve existir, eu não sei porque eu nunca tive nesse lugar, é trabalhar para ganhar margem de 10%, 8%, 11%. Eu nunca trabalhei para ganhar esse tipo de margem. Mas muita gente tem margem de 10%, 11% e acha que é normal e tal. Eu preferiria nem fazer esse trabalho. Eu não trabalho com margens desse tamanho. Eu trabalho com margens de 50%, 70%. Essas são as margens que eu gosto de trabalhar. E as minhas empresas têm essas margens, né? Agora, e se eu entender que a margem é a minha recompensa, já que eu gasto meu tempo sem me preocupar com a quantidade de tempo que eu trabalho, e ao mesmo tempo eu, além de gastar o meu tempo, eu invisto o meu dinheiro que podia estar aplicado na renda fixa 15% ao ano, com juro alto agora, e eu boto ele em risco, a margem me recompensa. Só que eu só vou ter margem se eu souber precificar. E a precificação é uma das maiores dificuldades do empresário, como precificar. Então, a coisa mais típica que existe é o empresário precificar o seu produto olhando para a concorrência. Sim, sem dúvida. Coisa mais comum. Eu não olho para a concorrência na hora de precificar. Eu olho para outra coisa. Eu olho para o ROI que eu dou para o meu cliente. Então, ROI é Return on Investment, retorno sobre investimento. Isso é ROI.
Como é que precifica olhando para o ROI? Se alguém compra uma mentoria de 180 mil reais, agora eu estava falando com um cliente agora, ou 200 mil reais, ou 400 mil reais, isso é caro? Depende do ROI. Depende do ROI. O caro não é um valor de face. O caro é resultante da ausência de ROI. Então, caro é o que não dá ROI. Sim. É o que não dá retorno. Barato é o que dá retorno. Então, se eu te vendo um produto que tu me paga 100 mil reais, é caro ou barato? Depende do ROI. Se me paga 3 milhões de reais, é caro ou barato? Depende do ROI. Nós estamos vendendo um programa de mentoria, agora que a gente não vai falar isso nem publicamente, nem vou dizer o nome. Tá bem num lançamento off, bem de bastidor, que é 3 milhões de reais. Sim. 9 pessoas compraram em uma semana. É caro ou barato? Depende do ROI. Muito bom. Então, cara, essa questão de... A primeira coisa que a pessoa precisa entender é que você precifica pelo ROI. Então, se você dá ROI, se alguém entra na tua mentoria e ela faturava X, e daqui a 6 meses ela está faturando 2X, 3X, 4X, 5X, não é que é barato, é de graça. Sim. O que ele pagou para você é uma fração de um único mês de faturamento. É absolutamente barato. Sim. E de graça. Então, é preciso se libertar de referências baixas para entender que high ticket até é um termo que é errado. Porque que é alto, né? Ticket alto, depende. Alto ou baixo o ticket? Eu acho que o cara que me paga 3 milhões está pagando um low ticket. Porque o ROI dele é muito grande. Sim. Entendeu? Entendi. Em 7 países, cara. Pretendo morar em mais 2. Agora, amo o brasileiro, cara. Eu tô há 14 anos produzindo conteúdo na internet porque eu acho o brasileiro do caramba, cara. Eu acho o jovem brasileiro, cara, talentoso, só que muito preso no sistema. Eu acho assim, quer ser um bom vendedor dentro do sistema, tá bom. Beleza, já vai viver melhor. Agora, o cara que pensa, esse sistema não presta, eu quero sair dele e vendas é o caminho, esse é o cara que eu gosto de falar. Esse é o cara que... Esse cara é interessante. Mentalidade check. Quais são os atributos? Olha para trás. Que foi decisivo para que você triunfasse nesse caminho? Decisivo. Cara, o caminho de vendas não é fácil. Sim. Não é? O tema do evento que o Vente fez ontem no Dia do Vendedor foi a batalha contra o não. Então, em primeiro lugar, é a batalha. Isso não é uma metáfora só. Cara, vendas não é fácil. Beleza, é bonito o que o Flávio falou, tá, mas e na prática? Não é fácil. Não é fácil. Mas eu sempre pensei que difícil é estar naquela fila do INSS. Aquilo é difícil. Cara, como mexeu com você essa fotografia? Não, né? Cara, eu lembro, eu quero lembrar, eu quero pensar nela. Eu nunca me esqueci. Sempre trabalhei para me lembrar, para falar, nunca quero estar ali. Nunca. Isso é difícil. Então, vendas não é tão difícil assim. Entendeu, cara? Você acha que a maioria das pessoas são movidas a desejos ou medos? Ela tem que ser movida pelas duas coisas. A gente sempre trabalha para ter prazer ou não sofrer. Entendeu? A dor ou a delícia. Exato. Então eu vou trabalhar para desfrutar daquilo que eu desejo na minha vida, mas eu vou trabalhar para não passar pela penúria. Às vezes... Então, aí você tá completo. Você tá completo. Eu sempre alimentei visualmente na minha cabeça que eu posso fracassar, que eu posso quebrar, que eu posso falir, que eu posso ir para a fila do INSS, que eu posso ser um mar na multidão, que eu posso ter que tirar meus filhos da escola, que eu vou ter que ficar endividado. Eu tenho que pensar isso. Porque isso é uma possibilidade para quem está fora do sistema. E quem está fora do sistema, meu irmão, se deu certo é gênio. Se deu errado é pilantra. Entendeu? Caloteiro. Você entendeu? Maluco. Doido. Então o que acontece? Eu preciso assim entender isso. Você percebe que esse campo de batalha é muito sangrento. E numa batalha tu mata ou morre. Não é? Então vendas sempre foi algo que eu nutri na minha cabeça os meus motivos, porque eu queria e porque eu não queria, e aquilo me ajudava a me manter firme naquela batalha diária, porque tinha dia que era muito bom, tinha dia que era muito ruim,
Tinha dia que tudo dava certo, tinha dia que tudo dava errado. Tinha semana que dava tudo errado. Entendeu, cara? E aí, como é que você vai se manter firme nessa batalha? Os mais fracos desistem, vão embora, retrocedem, vão voltar lá para o sistema, entendeu? Eu nunca. Eu entrei na batalha, sempre na batalha, porque eu sempre me lembrava. Eu trabalhava numa empresa que ficava na Avenida Rio Branco, de vez em quando tinha lá um sindicato fazendo passeata. Eu olhava na janela, caraca, não quero estar nunca ali. Deixa eu voltar aqui para vender. Pá, 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 pá. Você entendeu, cara? Não, que eu quero aumento, me dê aumento. Que dê aumento, caramba, cara. Não quero saber de ninguém me dando nada, não. Eu vou criar a minha. Eu vou criar a minha, entendeu? Eu vou criar o meu caminho. Porque se vendas é a única fonte de geração de receita, quero ficar bom nisso. Se eu ficar bom nisso, acabou. Não dependo de mais ninguém para me pagar. Pra ganhar dinheiro. Como ganhar? Eu nunca ganhei dinheiro. Ganhar assim, toma. Ninguém me deu, nunca me deu. Eu tinha que trabalhar, produzir, vender e gerar meu resultado. Então, você percebe? De novo, a gente vai caindo nessa questão um pouco filosófica da coisa. Eu sou muito na filosofia, sabe, Caio? Eu sou muito movido naquilo que eu acredito, filosoficamente falando. E aí depois eu vou baixando, né, da filosofia, aí tu vai pra prática. O campo de batalha na prática é muito duro. Então, é um exercício diário para tu estar esperto no campo de batalha para ninguém cortar teu pescoço, entendeu? Porque dentro desse campo de batalha, você faz uma analogia que eu acho muito boa, né? O não pro vendedor é como que a graxa pro mecânico ou o sangue pro médico. Só que diferentemente, ou não também, alguém que trabalha em vendas. E quando eu falo alguém trabalha em vendas é muito louco, né? Porque parece que a gente tem que fazer esse disclaimer. Quando a gente fala assim, você é vendedor... Todo mundo vende, pô. É impressionante, porque todo dia que eu abro na caixinha, você também abre na caixinha, você falou alguma coisa de vendas, aí alguém pergunta, mas isso você falou serve pra mim que sou médico? Ou serve pra mim que sou dentista? Por que você acha que não é óbvio isso pra maioria das pessoas? Tá ficando, na minha opinião. Você acha que... Por causa de pessoas como você, como eu, que estamos na internet explicando pras pessoas, todo mundo vende, cara. O cara é funcionário público, tá vendendo o tempo dele, entendeu? Em troca do salário, né? Todo mundo vende, o CLT vende o seu tempo também, tá todo mundo vendendo o tempo inteiro. É que assim, a gente tem que aprender a vender produto, porque tem mais escala, vender serviço, porque tem mais escala. Você entendeu a parada? E aí, cara, uma coisa que é necessária é um trabalho emocional muito grande para inteligência emocional, para tu suportar o não que você falou aí. Você se abalava muito? Cara, não me abalava. Assim, eu me lembro de ter me abalado um dia. Aí eu quase quebrei. O que aconteceu esse dia? Tá tudo errado. E aí eu comecei a duvidar da minha capacidade, comecei a retroceder, comecei a me lembrar do concurso público, entendeu? Até que não era tão ruim assim. Talvez não fosse tão ruim assim, entendeu, cara? Eu já tinha pessoas que estavam de carro, eu estava a pé ainda. Amigos de carro, eu a pé. Será que eu tô perdendo tempo? Será que eu tô perdendo tempo? E eu andava na rua, era 6 horas da tarde, eu saí de um atendimento de um cliente que deu tudo errado. E aí saí de lá, cara, a Avenida Rio Branco lotada de gente, eu me senti uma formiguinha andando no meio de um monte de gigante do lado, sabe? Eu tava me sentindo muito pequeno, porque o fracasso, cara, é isso, o campo de batalha de vendas é desse jeito. Gravar que o primeiro passo para a construção da mentalidade de vendas é questionar a mentalidade atual, porque ela não pode ser construída em cima de um terreno, por exemplo, não adianta querer construir. Se tá tudo bem para você, você não vai vencer em vendas. Isso aí. Se tá tudo certinho no mundo para você, você vai ser um a mais na multidão em vendas. Se o que você falou não faz o menor sentido para ele... Se o que eu disse aqui não faz o menor sentido, cara, vendas vai ser um emprego a mais para pessoa, entendeu? Agora, se tu acha que o mundo não tá legal, se você acha que a sua situação não está legal, se você acha que os salários que o mercado oferece não estão legais e que você quer dominar a tua máquina de geração de receita e você não quer ter limite para o teu crescimento, bom, então vendas é a única ferramenta possível para te ajudar. É legal quando você fala isso. Primeiro, fica claro que a ambição do indivíduo é decisivo nessa escolha. A ambição ela começa com a inconformidade. Tá. Porque se tá bom, todo mundo batendo. Por exemplo, o meu processo de decisão em vendas foi por causa que eu queria ter autonomia no meu crescimento. Eu nem questionei o modelo atual, nem sabia fazer essa avaliação que você fez com 18, entendeu? Eu acho que você questionou, não na mesma profundidade,
Mas eu acho que você questionou sem ter percebido, porque você fala, eu quero ter uma autonomia. Então significava dizer que você não achava que não tinha. Então isso é questionar, pô. Pô, se você... eu quero ter uma autonomia. Significa o quê? Você só quer ter aquilo que você não tem. E você estava satisfeito com aquilo que você não tinha? Eu olhava no jogo do modelo tradicional, um jogo, e eu falei assim... Esse é questionar. Você entendeu? Caramba. Mas esse é questionar. Eu sempre fui mais sonhador. Eu sempre fui um menino muito sonhador. Mas você sonhava com alguma coisa que tu não tinha. Exato. Mas você jamais sonharia se o que tu não tivesse, você estivesse conformado. É que talvez vendas me seduziu muito, porque eu acho que quando a vendas é apresentado quando você entende esse jogo e você tem uma ambição, é como se fosse meu eureka. Eu falo assim, achei... Se você investe em tráfego... o veículo. Achei o que eu não tenho. Exato. Isso é questionar. Não, eu achei o que eu não tenho. Então o que não tenho tá bom? Não tá bom. Então você tá questionando. Eu tenho toda a razão. É porque, meu irmão, pra você sair do ponto A pro ponto B, a primeira coisa que tem é você não estar conformado com o ponto A. Tu tava conformado com o ponto A? Não. Então tu tava questionando. É que talvez eu fosse mais vocal que você, ou um pouco mais rebelde que você. Talvez não era nem minha inconformidade, eu não tava, entre essas, pé da vida com o modelo. Mas era aquela coisa... Esse foi muito assim, é isso. Eu nem sei quais as opções que o mundo me oferece. Eu sei que essa faz sentido. Eu nem sei quais são as opções que eu tenho com 17 anos, 18 anos de idade, entendeu? Você não acharia que essa faz sentido se aquela que você estivesse te satisfazendo nas suas ambições? Você estava questionando, meu irmão. É aquela coisa. Agora, vamos lá. Eu era talvez um cara que questionasse de uma maneira mais forte. Talvez isso tivesse alterado a nossa velocidade. Embora você for um cara super veloz. Não é? Mas, por exemplo, eu passei por venda rápido em 4 anos e já fui para empreender, porque eu questionei também. Sim. Quando eu estava ali também comecei a questionar. Aí eu fui para empreendedores mais rápidos que você. Você cresceu tão rápido quanto eu. Mas eu fui para empreendedorismo em 4 anos. Eu fiquei só na área comercial. Em quanto tempo? 15 anos. Então a diferença foi 15 para 4. Agora, talvez o 15 para 4 foi que eu questionava mais. Entendeu? Eu era, cara, os velhinhos na boa, os velhinhos naquela fila de banco, no calor. Eu lembrava da minha vozinha. Pô, cara, tá louco, meu. Aquilo ali é uma sacanagem, entendeu, cara? Mas e as pessoas que têm essa mentalidade, escolhem esse caminho, empreendem, começam essa relação com vendas, entendem esse jogo e não resistem, não duram e voltam? Acho que voltam que fracassaram. Cara, vendas é um negócio muito interessante, cara. Vendas... O que aconteceu com a mentalidade desse indivíduo? Às vezes ele desistiu, ou ele ficou conformado, teve um primeiro sucesso e se acomodou. Teve um primeiro sucesso e ficou arrogante. Entendeu? Achou que era melhor do que os outros. Porque, cara, o caminho... Não tem jeito. Na área de vendas é justo, cara. É resultado, entendeu? Um vendedor, ele é medido pelo seu resultado. E o resultado... ele vem do padrão mental do cara. Se o cara tem consistência no padrão mental, porque, por exemplo, eu falo aqui dessa época que eu tinha 18 anos, meu irmão, eu penso igual até hoje. Penso até hoje. Eu não mudei a minha opinião. Hoje eu fico inconformado em ver jovens acomodados dentro do sistema. E eu, cara, quero ser, na boa, o exterminador do sistema, entendeu? Então, cara, para mim, parou do meu lado. O cara vai ouvir. Eu tô há 14 anos falando isso aqui. Se tem alguém surpreso com o que eu tô falando aqui, é porque não percebeu. E se alguém já ouviu você falando isso há anos, concorda e não fez nada? Porque se tá conformado, tá do jeito que tá. Ele tá no ponto A, ele quer sonhar pro ponto B, o ponto A tá bom. Tá bom, ponto A. Porque quando não tá bom ponto A, meu irmão, a gente dá um jeito. Eu tava dentro de um ônibus lotado alguns anos atrás. Cara. Olha, uma pessoa sai da extrema pobreza para classe média, segundo... eu me esqueci o instituto agora, mas tem um estudo de uma universidade, foi numa universidade, que no Brasil, uma pessoa sai da pobreza, da extrema pobreza para classe média, ela leva 8 gerações. Claro, não ela, né? Mas a família dela leva 8 gerações para sair da extrema pobreza até a classe média. Essa mobilidade social leva 8 gerações. Então uma família melhora um pouquinho, aí depois melhora um pouquinho, aí até chegar na classe média. Aí o avô consegue pagar pela primeira vez para a filha uma escola melhor. Tira da porcaria da escola pública, que é um lixo.
que é o que o Estado oferece, você entendeu? E aí, cara, muita gente se ofende quando eu falo isso, mas pensa o seguinte, primeira coisa que um pobre, e eu conheço bem, tá? Eu venho aí da classe média baixa, né? A primeira coisa que uma pessoa faz quando melhora de vida um pouquinho é pagar uma escola privada pro seu filho. Cara, eu fiquei chocado quando a gente pegou aqui o dado que o Estado gasta, em São Paulo, né, prefeitura, R$ 1.600 por aluno na escola pública. Eu mais não caro. tinha essa noção. Mas eles são bons, cara. Nossa, a área pública... Era mais fácil o Estado pagar pra uma criança isso, numa escola... numa escola decente, entendeu? Uma particular. Cara? Ia ser mais barato e mais eficiente. Ó, a primeira coisa que a pessoa vai melhorando de vida é para pagar a escola particular. E se melhorar mais um pouquinho, é um plano de saúde. Pô, mas peraí. Pô, o cara é descontado imposto, é descontado INSS, é descontado tudo o salário dela. Aí quando ela melhora um pouquinho, que ela tá pagando escola, tá pagando hospital público, tudo isso, ela vai lá e paga particular. É tão ruim que ela vai pagar de novo. Então, quando eu entendi esse sistema, eu falei, não quero depender de SUS, não quero depender... Não quero. Ah, mas não dá para a população inteira. Eu não estou dizendo que eu sou presidente da República. Eu não estou falando pela população inteira. Eu sou um indivíduo, sou uma pessoa que o cara pode... Ah, mas você é bilionário. Cara, meu irmão, eu estou falando do Flávio, 18 anos de idade, classe média baixa, dentro de um ônibus lotado. Esse era o meu pensamento. Esse era o meu pensamento com 18 anos. E parte dessa minha revolta de enxergar isso me deu energia e força para vencer, cara, aquela situação desfavorável. Entendeu? Então, eu nunca quis vou mudar o sistema. Não, cara. Eu trabalhava sem carteira assinada, trabalhava só com comissão, ou seja, essa era a minha condição. Uhum. E era tudo que eu queria mesmo, entendeu? Me chamou para uma reunião em Porto Alegre e foi me buscar no aeroporto. Aí me buscou, pô, ele tinha um Saturno. Era um carro, você sentava, o cinto fazia assim... Bzzz. Cara, Saturno. Década de 90, cara. No Brasil só tinha Opala, Fusca, Brasília. O cara foi me buscar parecia um carro do Batman, entendeu, cara? Eu, caraca, meu, que carro é esse, cara? Carro maneiro. Aí me levou pra casa dele, cheguei lá, nem nas novelas lá, que quando eu ainda via alguma novela, tinha uma casa daquela, uma casa excepcional. Eu falei, caraca, olha a casa que o cara mora. Não é pecado desejar a vida do próximo. O que é pecado é você querer que o cara não tenha pra você ter. Sim. Você querer se espelhar e querer crescer como outra pessoa, ou seja, a ambição, ela vem desse espelhamento. Sim. Faz sentido esse caminho que o cara tem pra mim. Eu quero isso aqui também, cara. Peraí, pô, eu também quero isso aqui. Sim. Entendeu? Eu lembro que na década de 90, no início da WhatsApp, em 1995, um dos passeios que eu fazia com a Luciana era ver casa. Duro. Eu fazia muito isso. Devendo no cheque especial, abri a primeira escola. A gente ia ver umas casas maravilhosas. Eu falei, caraca, olha essa casa. Não tinha nada, não tinha dinheiro. Você fazia isso também, né? Cara, eu lembro, eu e a Fabi, a gente parava umas 3, 4 quadras antes, porque se eu parasse Teu Corsa? Cara, eu tinha um Celtinha, chamava Cabrito. A Fabi chamava ele de Cabrito. Por que era Cabrito? Não tinha nada, não tinha trava elétrica, não tinha porta, não tinha nada, para-choque não era da cor do carro. E a gente eu chegava lá com um Celtinha Cabrito. Era um apelido carinhoso, a Fabi. Você vem comigo, você tá de quê? Tá de Cabrito? Eu falei, tô de Cabrito. Tô chegando aí. A gente ia ver uns apartamentos legais, eu parava 3, 4 quadras pra trás. O cara não olhava teu Cabrito. Porque eu falei, cara, ninguém vai me atender. Acho que os caras vão deixar nem entrar. Entendeu? Porque, sei lá, meu carro vale a porta dessa casa. Entendeu? Talvez a porta seja mais cara do que o Cabrito. E aí, mas aquilo alimentava muito nosso sonho. A gente entrava lá, amor, eu acho que aqui vai ser o quarto das crianças. O que você acha? Vamos estender a varanda aqui? Acho que vamos estender a varanda. Então, mas isso você está alimentando a tua ambição. Você está alimentando você com perspectivas. Isso te dá mais força para gerar mais receita. Porque ninguém vai ficar rico economizando, investindo na bolsa. Tem que parar com isso. Você sabe que é um ponto sensível. Isso eu sei, tá falando, né? Não vai ficar. Fale mais, Flávio Augusto, disso. Não vai ficar. Qual que é a sua ótica disso? Você vai ficar rico ganhando mais. Então você tem que ganhar mais e tem que gastar menos do que você ganha. E tomar boas decisões com essa diferença. Boas decisões. E uma das boas decisões nas suas finanças é você não ficar se aventurando onde você não sabe. em coisas que você não sabe.
Pô, bota ali teu dinheirinho na renda fixa, no máximo você bota o teu dinheirinho um pouquinho em renda variável. Cara, e vai produzir dinheiro. As pessoas que se enriquecem é porque ganharam dinheiro. Produziram dinheiro. Deixa eu melhorar aqui minha... Sim. Produziram dinheiro, pô. Essas são as pessoas. Ah, eu vou economizar no cafezinho para poder ficar... Não vai. Não é assim que funciona. Tem que ganhar mais. E para ganhar mais só tem um jeito. É vendendo. Entendeu? É vendendo. Ah, mas eu posso arrumar um emprego que ganha mais? Pode. Você vai ter que vender, se vender para um outro emprego que vai ganhar mais. Mas o ideal, e aí é o jeito Flávio. Eu não quero ninguém decidindo quanto eu ganho, cara. Nem o governo, nem o Estado e ninguém, um patrão também. Eu quero eu saber fazer o meu dinheiro. Porque o cara enriquece quando ele produz mais. Ó, numa dessas andanças, Caio, eu já tinha aberto a WhatsApp, já estava operando há 8 meses. Que ano que nós estamos? 1995. Tá bom. Você já tinha nascido? Eu sou de 86. Ah, garoto, você já tinha 9 anos de idade, Meu cara. queixo já tá branco, pô. Então, 1995, Caio. Eu já tô com 40. 95 eu tinha 23 anos, Luciano tinha 20. A gente já estava casado há 3 anos. Eu já tinha aberto a WhatsApp há 8 meses. Eu já tinha pago o cheque especial, já não estava devendo cheque especial. Pagou rápido esse cheque especial? Rápido. É famoso o cheque especial. Muito rápido. Muito rápido. Produzi pra caramba, vendi pra caramba, gerei esse recurso. Eu já estava abrindo a segunda escola em São Paulo, abrindo a Avenida Paulista. Ou seja, em outubro de 95, eu aluguei o imóvel da Avenida Paulista. Ou seja, em 7 de dezembro de 95, eu inaugurei a Paulista. E mais ou menos no dia 15 de dezembro, assim, uma semana depois que eu tinha inaugurado a segunda escola, e na segunda escola eu também usei cheque especial. Tá? Então estava com a primeira escola indo bem, num caminho bom, e a segunda começando. Aí a gente, no final de semana, vamos ver apartamento? Vamos ver casa? Ah, vamos embora. E aí a gente foi ver casa. E aí a gente passou em frente à praia da Barra da Tijuca, no posto 5, na Barra da Tijuca. Quem é do Rio conhece ali o posto 5. E aí tinha um stand de vendas. Ah, vamos lá, vamos entrar nesse stand de vendas? Eu achei que era tava ali um apartamento decorado, que não estava pronto ainda. Ah, vamos entrar. Entramos. Quando a gente entrou, e aí a primeira pergunta que eu fiz, quando é que fica pronto? Com aquela pose, né, de comprador, né? Quando é que fica pronto? Ele, não, tá pronto já. Eu falei, como assim? Tá pronto, é aquele prédio ali, ó. E o prédio estava pronto mesmo. Ah, bacana, legal. E tem algum apartamento? Tem. Nós temos o 21º andar. Então, uma vista maravilhosa. Quer ver? Olha pra cara da Luciana. Tem tempo? Olha a agenda aí. Não custa nada ver, né? Vamos olhar. Vamos te dar a oportunidade de ver. Sim. Vamos olhar. E fomos lá e vimos. Só que é o seguinte, meu irmão, entramos no apartamento. Uma vista maravilhosa de frente pro mar, na Barra da Tijuca. Maravilhoso. Eu e Luciana morávamos no apartamento. Não passava nenhum ônibus na frente da vista? Nada, cara. Nossa, 21º andar, vista daquele jeito, cara. Você tinha ali Pedra da Urca. Pedra da Urca não era. Pedra da Gávea de um lado. Você tinha ali o Jardim Oceânico, não. Era cara, sei lá, cara, umas casas que tinham ali perto, a Avenida da Média. Depois você vinha pro marzaço lindo. Tava um dia maravilhoso, ensolarado, de Rio de Janeiro. Ou seja, coisa cilada. Linda, cara, cilada, né, meu? E, cara, eu e Luciana morávamos num apartamento de 45 metros quadrados. Em Botafogo. Cara, pequenininho o apartamento. E aquele apartamento, sei lá, tinha uns 200 metros, alguma coisa assim. Cara, muito grande na minha visão naquele momento. E aí, assim, o corretor saiu, eu só fiquei, eu e Luciana na varanda, olhando aquela vista, só perguntei pra ela, cara, você quer isso aqui? Ela, eu quero. 20 anos ela. E eu 23. Você quer mesmo? Eu quero também. Mas eu queria agora isso. É mesmo? Então tá, vamos descer lá, vamos ver o que acontece. Aí descemos, voltamos pro stand. E aí, gostaram? Gostamos. Cara, a gente não tinha grana, cara. Imagina, o apartamento tava pronto, tinha que dar entrada, né? Sim. E aí eu falei, quais são as condições? Aí ele botou no papel, vou falar preço, eu lembro dos valores, né? Vou falar preço em dólar, porque na época o dólar era 1 para 1. Tá bom. Então, o apartamento custava $500 mil, que seriam uns 2,5 milhões de reais hoje, quase 3 milhões de reais hoje. Acho até que hoje tá mais caro esse apartamento, tá uns 5, 6 lá.
por causa da inflação, valorização, valorização ao longo do tempo. Mas na época era $500 mil e tinha que dar de entrada $240 mil de entrada. Quase metade. Quase metade. Semestrais de $20 mil durante umas 4 semestrais de $20 mil e prestações de $4.800. Uma coisa assim, não sei quanto, 60 prestações, sei lá quantas prestações, tinha uns juros ali embutido. Essas eram as condições. Aí eu olhei assim, a prestação tá ok. 20 mil de semestral, daqui a 6 meses eu arrumo. Você já fazia conta em quantas matrículas a mais? Você fazia Sim, assim? fazia, na hora. Não, mas ok. Aí eu falei pro cara, o problema tá nessa entrada aqui, porque nós estamos fazendo alguns investimentos, abrimos uma empresa, a pose incrível, né? E tal. E ele, faz uma proposta aí. Só que nessa altura eu falei, cara, ferrou, não tem $240 mil, não vai dar. Eu vou fazer uma proposta absurda. Pra ele falar não. Pra ele falar não, e eu saio dizendo que vou pensar e saio por cima. Saiu com classe. Saio com classe. Aí mandei uma proposta assim que eu pagava 20 mil por mês. Pagava 20 mil por mês por uns 2 anos e depois eu pagava os 4.800 e pouco. Tá aqui essa proposta, eu te dou 20 mil, pega a chave amanhã. Sim. Você pegou a entrada e colocou lá na frente. Joguei para 2 anos a entrada toda. Né? E aí o cara, não, só um segundo que eu vou falar com o meu gerente. E a Luciana, Flávio, tá louco? Como é que a gente vai fazer? Não, cara, o cara vai dizer não, a gente sai na boa. A gente sai na boa, relaxa. Fica, deixa comigo. Confia. Aí o cara voltou, falei com o meu gerente, parabéns, você é o novo proprietário. Você não sabe se você celebra ou você chora. Só um segundo que eu vou pegar aqui o papel pra você assinar e tal. Aí a Lu falou, e agora? Eu falei assim, você garante a primeira no cheque especial? Ela, peraí, aí fui fazer a primeira eu garanto, as outras eu vou garantir na venda. Vou garantir na matrícula. Vamos fazer? Então tá, então vai ter que dar o sinal. Aí demos cheque, falou pra ela, segura aí esse cheque, era domingo, né? Precisa segurar uma semana esse cheque aí, que era o tempo que ela ia se organizar lá. Cara, a gente tava abrindo a segunda escola, cara. Meu irmão, peguei a chave do apartamento na semana seguinte, porque é promessa de compra e venda, não precisa de escritura. A escritura só depois, quando terminar a entrada. Entendeu? Cara, peguei a chave do apartamento. Levei meu pai, levei minha mãe, tudo maravilhoso, todo mundo, meu Deus, o que é isso? Mas o ponto era, como é que paga? Meu irmão, venda. Só ousadia e sua confiança veio da tua capacidade comercial? Óbvio. Animal. Sabe por quê, cara? Porque se não fosse, seria irresponsabilidade. Exato. Eu só fiz essas coisas que eram muito ousadas porque eu sabia que eu podia vender. E eu sabia que sob aquela pressão eu rendia bem. Eu rendo sob pressão, entendeu?